Olá, o programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. O saneamento básico é parte de todo o discurso que se faça quando se trata de desenvolvimento econômico e social de uma cidade, de um estado ou mesmo de um país. Mas qual a razão do saneamento ser algo tão importante para uma sociedade? Bom, o certo é que o saneamento compreende a gestão adequada de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. O saneamento promove a saúde pública e tem um papel fundamental na melhoria das condições de vida da população e na criação de ambientes propícios para o progresso de um país. De acordo com dados do Instituto Trata Brasil 2023, a falta de acesso à água potável impacta quase 35 milhões de pessoas. Outro dado mostra que cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. Essa falta está diretamente relacionada ao surgimento de doenças transmitidas pela água e contribui para altos índices de morbidade. O investimento em saneamento traz melhorias na saúde, é óbvio, mas de que forma contribui na empregabilidade e no meio ambiente, com impactos positivos na economia, no turismo e na qualidade de vida da população? Qual a sua importância para o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e de que forma impacta no crescimento de municípios, estados e país? Para falar mais sobre o tema, recebemos em nossos estúdios o diretor-presidente da Águas de Teresina, Jaci Prado, e o economista Francisco Souza. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos em nossos estúdios o diretor-presidente da Águas de Teresina, Jaci Prado, e o economista Francisco Souza. E para iniciar, primeiramente, quero dar as boas-vindas aos nossos entrevistados, queria saber logo o que engloba o saneamento básico e qual a sua relação com o desenvolvimento de uma sociedade. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, campeão. Acho que o saneamento ele engloba alguns setores dentro dele, né? A lei que permeia tudo isso é a 14026 e a lei fala exatamente da água, do abastecimento de água, da coleta do tratamento de esgoto, da parte de resíduos sólidos e também da drenagem urbana, né? É muito importante deixar claro que o papel aqui, por exemplo, da Água de Teresina, se diz respeito somente aos dois primeiros que eu comentei, tanto o abastecimento de água quanto a coleta e tratamento de esgoto, enquanto as outras duas partes de resíduos e de drenagem ainda permanecem na responsabilidade do setor público. Certo. E a importância para o desenvolvimento de uma sociedade? Olha, o saneamento, assim como a infraestrutura de maneira geral, é um setor que envolve beneficia todos os setores da economia de maneira geral. O principal indicador do saneamento, sem dúvida, é a saúde, né? Eu acho que eu posso dar um dado aqui, inclusive um dado oficial de Teresina no final de 2022, que é o dado das reduções por internações por diarreia, desde que nós chegamos aqui em 2017. Nós chegamos aqui em 2017, tinha uma situação na cidade com muita falta d'água, né? O nosso primeiro trabalho aqui nos 2 anos que se passaram, 17, 18 e 19, foi justamente o investimento na captação, na adução, no transporte daquela água tratada e fazer com que chegasse na torneira do teresinense com uma pressão adequada. Então a gente conseguiu fazer isso num período muito curto. E o teresinense parou de estocar água, né? Tinha uma cultura na cidade que fazia com que as pessoas estocassem água com medo que faltasse no dia seguinte. Então, isso deu uma redução expressiva nas internações por diarreia do município, o que mostra o quanto que o saneamento ele é importante para uma cidade e também para a economia na saúde pública de maneira geral. E falando em economia, então, Francisco Souza, também seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. E enquanto economista, como é que entende a importância desse saneamento para esse desenvolvimento da sociedade? É fundamental, né? Porque a partir do momento que nós temos saneamento, sanear determinadas necessidades da população. Aí, no caso, como foi dito, né? A questão de água potável, coleta de lixo, resíduos sólidos, drenagem. Então, existe toda uma estrutura que é preciso estar montada, prestando um serviço para a sociedade, não é meramente a prestação de um serviço, porque tem toda a relação com as estruturas necessárias para que a população viva bem. Se você tem uma população vivendo melhor, você tem uma população produzindo mais. Se você tem a estrutura
de todo o tratamento relacionado ao saneamento. Então, obviamente, tem toda uma cadeia de produtos e serviços, atividades econômicas e, obviamente, a atração de investimentos. Empresas que tenham condições de se implantar em qualquer estado, em qualquer cidade, precisa-se ter condições mínimas estruturais. E aí você tem questão de saneamento favorável, obviamente isso é um fator que é levado em consideração para qualquer empresa poder se instalar numa cidade. A questão está toda a economia envolvida, né? Questão da saúde. Pessoas adoecem menos. Eu tenho menos custos com o custeio da saúde. E se eu tenho menos pessoas adoecendo, gasta-se menos. Pode-se investir em outros serviços, melhorar a prestação do serviço, já que aqueles doenças básicas, como você colocou, a questão de diarreia ou outras questões relacionadas ao saneamento, diminui, então dá para investir mais e ter toda uma rede de serviços, que nós temos problemas de regulação, demora para atendimento, então tem todo um relacionamento direto com a economia e com a qualidade de vida, bem-estar e questão, obviamente, se eu tenho condições favoráveis para as indústrias, as atividades econômicas se implantarem naquele local, gera emprego, gera renda e a economia cresce. E menos pessoas doentes, mais pessoas trabalhando. Exatamente, também. A produtividade. A produtividade. Agora, Jaci, na abertura do programa, nós falamos que a falta de acesso à água potável impacta quase 35 milhões de pessoas e que cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto, né? E você colocou que nos 2 primeiros anos foi feito todo um trabalho, né, de acesso para a população que ainda não tinha acesso aqui em Teresina. Então, de que forma você avalia a atual situação de Teresina no contexto do saneamento básico? Ótima pergunta. Acho que o que o Dr. Francisco comentou também sobre a parte também eu iria até mais longe, né, quando você falou dos benefícios da parte da saúde, porque as pessoas que são mais afetadas pela falta de saneamento são justamente aquelas pessoas mais carentes, não é isso? Então a gente fala que o saneamento também é uma ótima transferência de renda, né? Visto que aquela pessoa com mais renda, ela acaba tendo um acesso à saúde de primeira linha, muitas vezes com plano de saúde, enquanto aquela pessoa que realmente precisa de saúde pública acaba sofrendo um pouco mais. Então acho que esse é um fator bastante importante. Hoje Teresina, ela começa a se destacar no ranking do saneamento. Nós já universalizamos o abastecimento de água aqui em Teresina num prazo bastante curto, né, cerca de 2 anos e meio, ou seja, toda a população urbana já tem água de qualidade, água potável, água todo o tempo na sua torneira. Isso é uma coisa bastante importante. E agora, não menos importante, a gente vem com a parte de esgotamento sanitário. Assumimos Teresina aqui com 19% de coleta e tratamento. O Piauí, de maneira geral, ainda está bastante aquém disso, ele está por volta de 10%. A gente assumiu aqui com 19%, elevamos esse indicador para 42% em 2022 e agora, com um pacote recém-anunciado também de 300 milhões de reais, a gente vai elevar esse indicador para 59% em 2024, em julho de 2024. A gente tem uma obra bastante importante ali na Avenida Maranhão, temos 220 quilômetros de rede sendo implantados nesse exato momento, aproximadamente 12 frentes de obra acontecendo em paralelo aqui em Teresina, e temos um trabalho aí de elevar esse indicador para 59 em julho de 24 e depois de 4 anos em 2028 a gente chega a 80%. Aí Teresina com certeza vai ser uma das capitais mais saneadas do Brasil e os reflexos são na saúde, na educação, na economia, na farmácia, né? As pessoas param de gastar dinheiro com farmácia, param de gastar dinheiro com remédio, elas param de precisar faltar no trabalho para ter que ir no médico ou para ter que levar seu filho no médico. Então os indicadores das escolas melhoram. E uma coisa que eu sempre falo é que a doença do saneamento ela é crônica. Muitas vezes você não precisa procurar um hospital, você não vai no hospital porque aquilo você já conhece, é uma doença que você tem desde sempre, né? Então, quando você passa a consumir uma água de qualidade ou para de pisar no esgotamento sanitário, você efetivamente tem uma melhora na sua saúde instantânea, é na hora. E o teu coeficiente de aprendizado na escola também melhora em função disso, que as pessoas param de faltar e conseguem ter uma atenção melhor na aula. Bom, Francisco, a gente falando aí desse desenvolvimento econômico, desses impactos, né? E, na realidade, quais são efetivamente os impactos diretos e indiretos que podem justificar o investimento em saneamento básico por parte de uma empresa que queira investir no Estado? Então, o que justificaria esse investimento em saneamento básico? Então, a prestação do serviço demanda
como até comentei anteriormente, a montagem de toda uma estrutura. Né? Existe até uma normativa, toda uma regulamentação federal que tem que ser observada, né? Num contexto de planejar esse investimento. E, obviamente, esse investimento tem que se pensar no retorno dele, né? A curto, médio e longo prazo, principalmente longo prazo, né? Já que são grandes valores que são investidos e, obviamente, por parte da empresa, ela faz todo esse cenário, essa análise no contexto do que será investido, né, e a questão do retorno com a prestação do serviço. Paralelo a isso, por ser um serviço, uma concessão pública, né, tem todos os benefícios, né, para a sociedade, conforme a gente estava comentando. Então, há essa análise por parte da empresa, mas tem todo um benefício até inestimável, muitas vezes, quanto, conforme você colocou, vai impactar na educação, vai impactar, né, como é sempre colocado, e mais colocado, na saúde, vai impactar na questão da produtividade, né, das pessoas, vai impactar no bem-estar daquela sociedade. Então, é um conjunto de atividades, é um conjunto de segmentos que tem tudo a ver, estão conectados, relacionados à questão do saneamento, né? Então, investimento, quanto mais investimento, mais estruturação, né, melhores condições da prestação de serviço e, obviamente, isso tem reflexo geral, né, naquela sociedade que vai impactar no IDH, né, e em qualidade de vida. E, Jaci, segundo o ranking de saneamento básico 2023, que foi divulgado pelo Instituto Trata Brasil, Teresina avançou, né, 4 posições no ranking comparado a 2022 mesmo. Então, que ações foram implementadas para essa mudança e como isso tem chegado até o usuário, que é a população? Olha, o saneamento, ele demanda altos investimentos e são investimentos que ficaram para trás, né, no Brasil, se você for ver, desde a época do Planasa, lá em 1970, que foram a criação das companhias estaduais, que foi um sucesso, né, muito na parte de distribuição de água, mas depois ele ficou esquecido aí por um longo tempo. O nosso trabalho aqui, ele é um casamento com a cidade, é uma responsabilidade. A gente tem metas bastante agressivas no nosso contrato de concessão, não só de água, também de esgoto e de perdas de água. É importante dizer que tem uma meta tão importante quanto de água e esgoto, é a perda de água, né? Que é uma meta também bem definida no nosso contrato e regulada pela nossa agência reguladora. Hoje a gente tem um trabalho aqui em Teresina de investimento, bastante, já aplicamos aqui mais de R$1 bilhão. Esse ano, nos 12 meses que tem, a gente está investindo ao redor de 300 milhões, é um pacote de 300 milhões para o esgotamento sanitário, o que faz com que o ranking seja, a gente suba de ranking, é natural que isso aconteça. Mas o que eu posso falar é que o Norte e o Nordeste acabaram ficando um pouco para trás se comparado ao Sul e Sudeste, mas agora, com Teresina mostrando esse avanço no saneamento, eu acho que em 2024 a gente deve subir mais do que 4 posições. Eu imagino que Teresina comece já a se destacar no ranking nacional. E aí, falando mais do mundo corporativo, da atração de investimentos, eu acho que isso daí influi totalmente na decisão de um empresário quando ele vai decidir em qual cidade vai se instalar, se ele tem uma água de qualidade ou se ele mesmo tem o esgoto na porta da sua empresa. Então, é um fator de decisão, né, que isso aconteça. E um indicador também do Trata Brasil que você citou é a valorização imobiliária. O Trata Brasil diz que uma cidade que tem o seu esgotamento tratado, coletado e tratado, você acaba tendo uma valorização nos seus imóveis de ao redor de 15%, o que já mostra que o saneamento vale a pena. Para a dona de casa, que vai pagar sua conta talvez um pouco a mais, acaba valendo muito a pena em função de todos os benefícios que ela tem. Bom, muito bem. E como o acesso desigual, porque a gente vê que tem uma parte da população tem o acesso a esse saneamento e outra parte não. Mas como esse acesso desigual ao saneamento básico pode perpetuar ou configurar uma perpetuação dessa desigualdade social em uma determinada região? Por exemplo, há diferenças nas ações de saneamento básico executadas em zonas urbanas e rurais? Como trabalhar essas ações de modo igual para que todos se beneficiem? Aí eu faço a pergunta aqui para os dois. Acho que o grande objetivo do novo marco regulatório da Lei 14.026 é justamente que o Brasil todo seja beneficiado. Então, acho que a lei veio com essa função, é uma atualização da 11.445 de 2007
em 2020, a 14026, que justamente obriga todos os prefeitos a se preocuparem com o saneamento básico e terem lá a sua cidade universalizada em 2033, se você for uma cidade grande, ou em 2040, se você for uma cidade menor. Você tem um pequeno espaço aí, dependendo do seu tamanho. Agora, o saneamento ele tem que ser para todos, não é isso? Obviamente existem cidades que são maiores e mais populosas que acabam tendo uma viabilidade econômico-financeira mais atrativa do que outras. Então acho que o marco regulatório ele vem justamente com a função de pegar essas cidades menos atrativas e juntar com cidades mais atrativas. Eu acho que, respondendo diretamente a tua pergunta, existe uma preocupação federal com isso e efetivamente esse subsídio cruzado ele está bem definido na lei. É conforme ele colocou, né? Para atender a todos, precisa que se tenha um custo. Esse custo tem que ter uma receita para cobrir tanto o investimento quanto a manutenção desse sistema. E aí há essa questão nos cálculos das concessões, da prestação de serviço, existem as classes sociais, como você falou, e existe aquele que tem uma renda maior, uma renda média, uma renda menor, uma dificuldade de pagar, e aí na hora de definição de todos esses custos e dos custos de tarifas, são levados em consideração todos esses fatores para se chegar a esses parâmetros de tarifas e que possa, obviamente, se enquadrar nas rendas e esse custeio do sistema todo ser custeado por quem utiliza e conforme a sua renda, não seria assim? É porque o custeio já é feito, então, pelo consumidor, não é isso? Que vai pagar por todo aquele investimento que é realizado. Depende, né? No caso das PPPs, muitas vezes você tem o pagamento diretamente da concessionária estadual e efetivamente uma concessionária privada, por exemplo, acaba recebendo uma contraprestação da concessionária pública. No programa de hoje recebemos em nossos estúdios o diretor-presidente da Águas de Teresina, Jaci Prado, e o economista Francisco Souza. E eu quero retornar aqui a nossa conversa, perguntando aqui para os nossos entrevistados quais são os desafios mais comuns enfrentados por estados e municípios na implementação de políticas eficazes de saneamento. Quais são os principais projetos executados em Teresina? Olha, relacionado ao saneamento são vários, né? Como eu comentei, a nossa preocupação inicial aqui, especificamente em Teresina, foi a distribuição de água. A gente viu uma cidade bastante machucada, com muita falta d'água na zona urbana. Isso ainda acho que é bem visto na zona rural, que ainda sofre bastante com isso. Mas Teresina, a parte urbana, não sofre mais. Nosso trabalho inicial foi justamente esse. O próximo trabalho, como eu comentei também, é uma expansão de rede de esgoto, além da nossa expansão da nossa ET, ali no Pirajá, em que vai absorver o esgotamento sanitário da região, desde o Saci até a região do Lagoas do Norte ali, que é uma ET que a gente está ampliando esse ano, né, com um pacote de 300 milhões, para poder fazer frente a todo aquele esgotamento que vai responder. Agora, o saneamento em Teresina, ele demanda bastante dinheiro, demanda bastante capital investido, e a gente tem uma preocupação também, que eu não quero deixar de falar, que eu não sei se vai ter essa pergunta, mas uma preocupação bastante importante com a parte social, né? E eu uso sempre o espaço para divulgar alguns dos nossos programas sociais, né? Temos mais de 15 hoje na Água de Teresina, e o principal deles é o programa de tarifa social, em que aquela pessoa que está atravessando um período de vulnerabilidade possa ter um desconto de 50% na sua conta de água ou 50% na sua conta de esgoto juntos, né? Dependendo da sua vulnerabilidade. É um caso que a gente analisa caso a caso, tem as suas definições para você aderir a essa tarifa social, mas são casos que a gente acaba analisando principalmente por se tratar de uma região mais carente aí do nosso país. É importante essa questão aí que foi abordada, social. Qual a forma para o nosso telespectador de acessar ou de ter acesso a esse benefício? É através do site? Como é que o consumidor que está nessa situação e gostaria de ter acesso a esses benefícios, como é que ele deve fazer? Bom, ele pode entrar no nosso site, né, aguadeteresina.com.br, ele pode ligar no nosso 0800 223 2000, que inclusive ele pode conversar por WhatsApp, mas é importante que ele estude justamente as condições para ele aderir a isso, né? Muitas vezes a gente se depara com
com pessoas bastante vulneráveis que não nos procuram, e por isso que eu gosto de divulgar, porque mesmo aquelas pessoas que acabam não nos procurando, de repente ela tem um vizinho que está vendo a reportagem, está vendo a entrevista, ele consegue avisar que tem uma pessoa carente, e muitas vezes a gente consegue ter um trabalho até itinerante, a gente vai até ela, né? A gente procura essas pessoas. Hoje a gente tem mais de 15 mil famílias na tarefa social e a gente quer crescer aqui em Teresina nesse quesito, porque a gente acredita que todos merecem o saneamento e é uma transferência de renda importante. É excelente esse projeto, então, aí, para atender o consumidor que está numa situação de vulnerabilidade social. Francisco, então, quais são esses desafios enfrentados por estados e municípios na implantação dessas políticas públicas? Acredito que é a capacidade de realizar os investimentos necessários no momento, né? Ter o dinheiro ali para realizar o investimento. Porque é o que acontece? Existe uma questão histórica, que não houve, né, ou não houveram os investimentos, gradativamente, no tempo, e aí se tem uma necessidade hoje de toda essa questão do saneamento, água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem, e aí tem a necessidade de hoje, para atender a legislação, atender às necessidades da população, que aumentou muito. Se aumentou muito, precisa de mais água, precisa de mais tratamento de esgoto, precisa de mais coleta de lixo e dentro do que a legislação exige, porque senão vai ficar, todo o meio ambiente vai ser afetado. Então precisa de uma grande quantidade de recursos esses entes. E eles não têm capacidade financeira das suas arrecadações para fazer toda essa gama de investimentos ali de forma imediata. Então aí existe a necessidade de ter a parceria com o privado ou ter financiamentos. Todos os entes precisam se envolver, o privado, o governo federal, o estado, o município, para que consiga fazer agora o que não foi feito em décadas e, obviamente, ter até esse impacto ambiental, que é um problema sério que a gente tem no momento, a questão dos efeitos do desequilíbrio do meio ambiente, e tudo isso aí tem a ver com o saneamento. Então, é importante que haja esse investimento, que se tente recuperar o que não foi feito atrás e, obviamente, dentro dessa programação que tem feita até 2033, o que a legislação está estabelecendo, mesmo que não cumpra até lá, mas não se pode, no Brasil, ter muita cultura de prorroga. Prorroga o prazo, prorroga. Então, obviamente, é importante que se tenha um investimento maciço, porque vai ganhar na saúde, vai ganhar na educação, vai ganhar na qualidade de vida e vai reduzir o custo da própria máquina pública em relação a tudo isso e vai se melhorar indicadores. Então, tem ganho, é preciso investir e de forma imediata. Não se pode ficar empurrando para frente o problema. E aí, você colocou, o economista Francisco Souza aqui colocou essa importância também dessas parcerias ou do envolvimento de Estado, município, governo federal e da iniciativa privada. Aí eu pergunto que o Piauí, o governo do Estado, tem celebrado várias PPPs. E eu pergunto qual o papel dessas parcerias público-privadas no desenvolvimento de infraestrutura de saneamento. A pergunta, eu vou destacar 2 pontos aqui. Eu acho que o parceiro privado ele sempre vem com 2 pontos a agregar principais, O primeiro deles é a atração de dinheiro, a atração de capital. Eu acho que a capacidade de alavancar capital do setor privado, ela é melhor, ela é maior, ele consegue uma capacidade melhor, e também a parte de eficiência. Nós, por exemplo, a gente respira eficiência, a gente vai buscar eficiência em todos os lugares do planeta Terra. Temos uma estrutura preparada para ouvir as tecnologias mais eficientes no quesito de saneamento do mundo. Então, para baixar custo ou para reduzir investimento, de tal maneira que a gente consiga aplicar o nosso dinheiro da forma mais eficiente possível. Então, eu acho que essas duas vertentes de capital, acesso ao capital e eficiência, trabalho com eficiência, elas vêm para agregar o setor público. Eu acho que não existe uma competição do setor público com o setor privado. Pelo contrário, o setor privado ele vem para valorizar o setor público através de 2 principais ativos. O que você diz em relação a isso, Francisco Souza, em relação a essas parcerias público-privadas para o Estado, para o desenvolvimento do Piauí? É uma alternativa que é colocada recentemente e, como eu disse, o Estado não tem a capacidade de investimento para fazer tudo que está precisando. Ele vai ter que buscar alternativas, parcerias. Então, a parceria público-privada é uma alternativa, onde entra o privado, onde na administração pública você tem todo um rito de formalidades, tem que ser toda uma burocracia, que
se você não cumprir, o gestor é penalizado. Então, na iniciativa privada, ele tem toda uma agilidade até no processo de contratação, né? Os processos são mais flexíveis. Mais flexíveis, né? E aí, obviamente, dentro de um contexto de uma visão, né, empresarial, onde ele vai buscar a questão que ele colocou da eficiência, né, reduzir custos, ele tem que prestar um serviço com mais qualidade, né, e com menos custos. Né? Não quer dizer que ele vai reduzir custo e, obviamente, comprometer a qualidade. E a questão, por exemplo, que você falou das percas que existem, né, na hora, desde a captação até a distribuição. Né? Então, o privado ele vai ter que se preocupar com toda essa cadeia, desde a captação, a distribuição, né, e a questão, o consumidor, o usuário do serviço que está lá na ponta, ele quer receber o serviço com qualidade. Né? Então, obviamente, tem que ter toda essa preocupação e aí essa agilidade do privado, né, em prestar o serviço colabora nesse contexto de chegar ao serviço, muitas vezes, né, de forma mais rápida ali para a população. O diretor-presidente da Águas de Teresina, Jaci Prado, e o economista Francisco Souza. E a gente falou muito aqui já sobre marco legal e eu queria esclarecer um pouco mais isso para o nosso telespectador, que o novo marco legal do saneamento, que é uma versão mais atualizada da Lei 11.445 de 2007, promove alguns acordos, estabelece metas entre os estados e municípios do Brasil, a fim de levar mais qualidade de vida à população. Neste mês tivemos o início das obras da Avenida Maranhão, que aqui o diretor-presidente também já colocou, e que visa ampliar a cobertura de esgotamento sanitário da capital. Qual a situação atual de Teresina dentro desse contexto? Bom, a gente está, o nosso contrato, comentei anteriormente, o nosso contrato ele é bem definido, a gente tem metas bem estabelecidas. Eu comentei aqui um pouco da meta de água, que nós universalizamos a parte de água em apenas 2 anos. Vamos universalizar o esgotamento sanitário até 2033 e temos uma meta importante também, que é a parte de perda de água, que eu não comentei o indicador. Nós assumimos aqui com quase 70% de perda de água e hoje a gente está por volta de 37%. É um avanço bastante expressivo, considerável de economia de água, de energia, de mão de obra. Então são os indicadores mais sensíveis aí do nosso contrato. Nós estamos aderentes ao marco regulatório. É importante dizer que o marco regulatório ele veio obrigando as cidades a terem a universalização da água e do esgotamento sanitário até 2033, que é o caso de Teresina. Então, ele obriga 99% de abastecimento de água e também 90% de coleta e tratamento de esgoto. Nós estamos aderentes ao marco, nós cumpriremos o marco regulatório e o nosso contrato de concessão até 2033, que é a data limite do marco. E é importante dizer que, para isso, a gente precisa de muita ajuda da população, porque são obras que a gente faz na rua, a gente faz a rede na rua. Nesse ano, por exemplo, 220 quilômetros de rede, com mais as obras na Maranhão que você citou, um interceptor na Maranhão de aproximadamente 8 quilômetros, que vai ter um impacto principalmente no trânsito da cidade, mas a gente sempre pede para a população um pouco de paciência, porque os benefícios eles acabam sendo permanentes. Nós estamos também com agentes socioambientais indo de casa em casa nas regiões afetadas para poder explicar o que está acontecendo. Então aquela dona de casa, ela vai poder perguntar, vai poder sugerir, vai poder elogiar. Tudo isso a gente vai trazer para dentro de casa e assim a gente vai conseguir fazer a obra com a maior naturalidade possível e sempre com a parceria com a Prefeitura e com o Estado, de tal forma que a gente impacte o mínimo possível o teresinense. Muito bem. E, Francisco, nós colocamos aqui, o diretor presidente da Águas de Teresina também trouxe, né, a questão do marco legal, e a água potável deve chegar até 99% da população até 2033, não é isso? A coleta e o tratamento de esgoto devem alcançar até 90% da população. E deve haver um encerramento também de lixões por todo o país, de acordo com a situação e necessidade de cada município. Na perspectiva econômica, quais os desafios para conseguir alcançar a meta na capital? Acredito que seja, no caso aqui da capital, acredito que seja mais fácil, né? Por parte aí do caso, né, da Água de Teresina, né? Já tem todo um planejamento, a questão de realizar os investimentos, já tem toda uma previsão, né, tanto de execução quanto de recursos, né? Acredito. Mas na capital, aí entra a questão do tratamento dos resíduos sólidos, que você falou, né, que Teresina, né, precisa, né, quantidade de lixo produzido em Teresina é muito grande. Muito grande. Então, obviamente, até onde eu sei, existia um problema, alguma coisa relacionada ao tratamento desses resíduos e é preciso focar nisso também, né? E aí,
Capital, obviamente, capital é uma cidade, ou Teresina, ou qualquer capital, tem uma capacidade, é para ter uma capacidade maior de gestão e de conseguir, né, dar andamento e cumprir prazo. Aí quando você vai descendo, né, para cidades menores, aí já dificultaria, né, em virtude dessa própria capacidade financeira ou a capacidade de gestão. Então, teoricamente, pelo menos, né, capital seria, em virtude das quantidade de recursos envolvidos, era para ser, né, deveria ser mais fácil, né, de se cumprir esse prazo. E aí a gente traz uma outra temática, acho que é extremamente relacionada, é a questão do meio ambiente e da sustentabilidade, né? Como o saneamento básico contribui para a preservação ambiental e para a própria sustentabilidade. Bom, a gente vê os rios aí de Teresina, eu acho que é o maior reflexo do saneamento aqui, com certeza, quando a cidade tiver a coleta e o tratamento em indicadores altos, os rios, são os mananciais, a gente vai cuidar dos nossos mananciais e isso é uma sustentabilidade diretamente relacionada com a sustentabilidade e os nossos rios passaram a ser limpos. Agora, uma coisa também importante, existe o papel do consumidor, do nosso usuário, né? O nosso usuário, a partir do momento que a gente passa a rede na casa da pessoa, os nossos agentes socioambientais também vão explicar que ele tem o papel dele de se conectar, né? Esse é um papel do usuário, é um papel da dona de casa, aquela pessoa que está em casa, ela vai ter sim um trabalhinho de efetivamente pegar a sua rede e conectar a rede de esgoto. Sem isso, tudo foi em vão. Então é muito importante que eles entendam que isso é fundamental para o avanço da sustentabilidade, para o avanço do meio ambiente e para o avanço do saneamento de maneira geral. Não adianta só a gente ter um indicador de que a rede chegou se o usuário não faz a parte dele. Teresina também tem um problema crônico da questão dos alagamentos quando tem uma chuva. Não sei se isso está dentro da responsabilidade do âmbito da Águas de Teresina ou não entra no âmbito da responsabilidade da Águas de Teresina. Mas de que forma esses alagamentos eles terminam impactando negativamente, eu penso, para a empresa? Não, impacta bastante, né? Hoje a gente vê uma cidade de Teresina com bastante problema de drenagem. É um setor que o setor público cuida, né? Ele é diretamente relacionado à prefeitura. Precisa de obras relacionadas à parte de drenagem. E quando existe aquelas chuvas que acabam alagando, acaba de fato atrapalhando muito o nosso serviço, principalmente porque acaba extravasando na nossa rede, né? Então acaba tendo problema diretamente na nossa rede, que volta o esgotamento sanitário entope em função da quantidade de água. Então é muito importante que todos os setores do saneamento caminhem em conjunto e drenagem é um setor bastante importante. E economicamente também, Francisco Souza, os aspectos negativos que isso termina por trazer não haver uma drenagem adequada, não é? Ou não haver uma coleta de lixo adequada, isso também impacta economicamente na sociedade. Com certeza, né? Tem todo um efeito sobre a saúde, né? Se você tem lixo acumulado ali, não está sendo tratado de forma correta, e tem já um impacto direto na saúde, né? Qualidade de vida, outros fatores, né? Então, há o cuidar, né, do lixo, da drenagem, né, da água. Teresina, né, Rio Poti, Rio Parnaíba, então essa drenagem dessa água, para onde é que ela vai ser drenada? Própria Zona Leste sempre tem problemas, né, dessa drenagem das águas, né, das chuvas. Então, é preciso ter esse planejamento para direcionar essa água para o local correto, que não afete a população, e aí obviamente isso causa um desequilíbrio. Você tem a desvalorização de imóveis, se você não tiver uma drenagem, né, adequada, ou você tendo uma drenagem adequada, você consegue não causar prejuízos, né, em determinadas regiões da cidade, em decorrência da própria habitação daquele espaço, a própria questão da mobilidade urbana, né, a falta de drenagem, né, complica na hora que chove, se não houver uma drenagem correta, chuvas grandes, né, desconsiderando aí aquelas que são acima da média. Sim. Mas a drenagem teria que ser adequada até para ajudar na mobilidade urbana e, obviamente, as atividades econômicas, né? As pessoas se atrasam, as pessoas pedem o carro, as pessoas têm vários prejuízos em decorrência do contexto do lixo ou da drenagem das águas. E a gente vê muitas pessoas que vão adquirir imóveis, a primeira pergunta que faz logo é se aquela área é alagadiça, se quando chove, né, inviabiliza o acesso à residência, então isso impacta economicamente no valor do imóvel. Perfeito. E eu queria saber aqui do diretor-presidente
como que as inovações tecnológicas podem ser aplicadas para melhorar a eficiência dos sistemas de saneamento básico. Se a Água de Teresina é uma empresa que já tem buscado se utilizar da tecnologia também, da inovação, para a melhoria do saneamento básico, de que forma isso acontece? Sem dúvida, a gente tem equipes especializadas em inovação justamente buscando novas tecnologias no mundo. Eu vou citar um exemplo aqui, só para você ver o nível de tecnologia que a gente vai atrás. Muitas vezes existem vazamentos que a gente não enxerga, muitas vezes não, a maioria das vezes existem vazamentos que a gente acaba não enxergando. E uma tecnologia bastante interessante que a gente foi pegar são fotos de satélite, que você consegue fazer um raio-x efetivamente através de inteligência artificial, você consegue descobrir onde estão grandes vazamentos embaixo da terra. Então essa é uma forma que foi feito, né, que é feito uma tecnologia dentro do saneamento para a gente conseguir fazer identificação de grandes vazamentos não visíveis, né, que a gente chama de não visível. Então, isso é uma coisa inerente ao nosso negócio, é uma coisa que a gente está antenado, sempre antenado, muitas tecnologias de fora do país, outras de dentro do país, mas a gente tem equipes especializadas justamente para captar esse tipo de novas tecnologias. A falta de água para a população, porque a gente ouve, né, muitas matérias, muitas reportagens, muitos estudos falando que a água ela é finita e que vai chegar um momento que vai faltar essa água. Isso é algo alarmista ou é algo que é uma realidade não tão futura assim para a sociedade? Olha, na minha visão, eu acho que assim, a gente tem muita água aqui no Piauí, né? Acho que no Norte e Nordeste tem bastante água dos mananciais. Eu acho que é basicamente uma questão de conscientização. Eu não vejo risco de falta d'água num prazo curto, aí, pelo menos em Teresina, relacionado às nossas captações. Hoje, aproximadamente 80% da água que a gente distribui é de superficial, é de rio, né? Sim. E é um rio com bastante vazão. Eu acho que existe deve existir uma consciência na população de que aquela água deve ser bem tratada. Eu acho que uma parte disso está estabelecido no nosso contrato, que é justamente a redução da meta relacionada à perda de água, né? Como eu comentei, 70% da água que era colocada no sistema era perdido. Era muita água, né? Muito desperdício de água, energia, mão de obra, produto químico, né? E isso já reduziu para 30 e poucos por cento. E vamos reduzir até 25%, fazendo com que toda a água basicamente seja distribuída de uma forma saudável. Francisco, como é que você vê então essa conscientização pública, né, de que forma poderia se dar essa conscientização pública para incentivar a adoção de práticas sustentáveis mesmo? Eu acho que é essencial, não é, essa adoção de práticas sustentáveis pela própria população que utiliza o serviço de água. É preciso ter todo esse, vamos dizer, pacote. Tem um saneamento, está se buscando investir na água, né, no saneamento, na drenagem, tudo relacionado ao saneamento, mas é preciso a sociedade colaborar, porque se não colaborar, vai se ter um custo elevado para tentar melhorar, né, a prestação do serviço, e se a sociedade não colaborar, esse custo cada vez mais vai aumentar, né, porque você precisa ter pessoas, ter equipes, ter coleta de lixo, ter uma equipe vigilante quanto à questão do desperdício de água, a questão do desvio de água. Então, é preciso, junto com as crianças, nas escolas, nas associações, nas igrejas, é preciso ter um trabalho em conjunto de todos, porque quanto mais uma sociedade, uma população consciente e sabendo ou fazendo o que lhe compete, vai colaborar e vai reduzir os custos para ela, né? Porque se ela não colaborar, vai precisar de mais investimento, né, para a água, para o esgoto, para o saneamento, para a coleta de lixo, para a drenagem. Então, se a população colabora, eu entendo que iria ter menos custos e, obviamente, o que cada um paga até reduz um pouco. Isso vai impactar diretamente na própria conta, né, que a pessoa certeza paga. Bom, uma informação importante também, acho que fazer um link direto aqui com o BRO-BRO, em que as temperaturas aí sobem bastante aí nessa época, nós, preparados para o BRO-BRO, a gente sempre faz uma parada na nossa estação de tratamento de água, justamente para fazer todas as adaptações possíveis para que não falte água, né? Fazer todas as manutenções possíveis para que não falte água no Teresinense. Mas assim, quando aumenta a temperatura 1, 2, 3 graus, como é o caso aqui agora, a gente tem um aumento no consumo de água de aproximadamente 20% a 30%. Né? É diretamente linkado. Olha que interessante. Então é muito importante
que as pessoas também tenham consciência nesse consumo, porque o nosso sistema, ele obviamente a gente está preparado e nos preparamos para isso, mas obviamente que esse consumo aumenta muito. Quando a gente fala que aumenta 30%, é uma quantia expressiva de água que precisa mais tratada para que o teresinense seja abastecido. Então, é importante dizer que atravessamos aí o 6º BR-Obró sem falta d'água na cidade de Teresina. Muito bem. O programa Ideias em Debate de hoje está chegando ao fim e antes da gente pedir aqui aos nossos entrevistados para fazerem suas considerações finais, você confere uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 22 de novembro acontece o workshop Guia para a Competitividade e Promoção Internacional do Turismo. O evento é realizado pela Embratur em parceria com o Sebrae. Esse momento garante aos empreendedores de Parnaíba e região uma forma de fortalecer as experiências turísticas para quem vem de outros países visitar o nosso litoral. Nos dias 25 e 26 de novembro, acontece no Centro de Convenções a 4ª edição do Start Vendas, o maior encontro de profissionais e negócios locais do Piauí. Durante todo o evento, empreendedores vão ter acesso a palestras e rodadas de negócios com o intuito de mapear suas habilidades, competências e atitudes, bem como entender suas pretensões e expectativas para o mercado de trabalho. Agora que você já conferiu a nossa agenda, eu passo a palavra aqui aos nossos entrevistados para que eles possam fazer suas considerações finais. Eu já agradeço aqui ao economista Francisco Souza, agradeço ao diretor-presidente da Águas de Teresina pela presença e fica aberto aí o microfone, né, para as nossas câmeras para as considerações finais. Maravilha. A gente tem obras importantes na capital, anunciamos um pacote de obra de 300 milhões. Eu falo direto agora com o usuário, que eu acho que é importante o nosso usuário ter consciência de que essas obras do saneamento elas são importantes. A gente tem uma coisa que a gente respira dentro da Água de Teresina, que é a licença social, que é justamente esse pedido de licença para a gente chegar na frente da casa da pessoa e poder fazer a obra lá. Então a gente pede um pouco de paciência, temos obras importantes ali em toda a região, perto da Maranhão, em vários bairros, serão aproximadamente 28 bairros impactados com essas obras, serão 25 frentes de trabalho ao mesmo tempo, né, é muito importante falar isso. Será um trabalho também na Maranhão, onde a gente vai colocar um interceptor de 8 km que vai fazer com que todo aquele esgotamento seja escoado. E a gente pede um pouco de paciência para o usuário. Qualquer reclamação também pode ser feita nos nossos canais de atendimento, mas é importante que o usuário saiba também do benefício que vai ficar, dos benefícios relacionados ao saneamento e também da sua responsabilidade de fazer a sua conexão à rede. Então, conte com a gente, nosso trabalho aqui é bastante nobre. Obrigado. Acredito que tratar da temática do saneamento, principalmente na atual conjuntura, questão dos efeitos, né, climáticos, a gente está vendo aí todo dia. Isso. E mais do que nunca é preciso que todos estejam realizando ações, a sociedade colaborando para a preservação do meio ambiente, que passa pelo saneamento. Então é fundamental todo esse trabalho, essa discussão e a participação de todos para que tenhamos no futuro uma qualidade de vida melhor, mais longevidade e, obviamente, todos os benefícios que um saneamento feito de forma correta e a sociedade toda colaborando traz para cada um e para toda a sociedade. Bom, muito obrigado, agradecemos aqui aos convidados e também a sua audiência em casa. E convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais @Sistema O Dia e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.